Olá, olá pessoal. Eu vou apresentar aqui a parte, a parte 3 do meu projeto PMVC, que seria o sistema de banco de dados e o sistema de login, né? Então, o que eu tive que adicionar aqui da parte 1 lá foi o sistema de banco de dados, que eu usei o mesmo do meu projeto desktop. É a mesma lógica que eu quero dizer, que foi o JSON, então foi a mesma lógica do banco de dados que eu usei lá no meu projeto desktop, nível 2 eu acho. Aí eu usei a mesma lógica. Então, aqui nos controllers, a única coisa que eu coloquei a mais, o application já tinha, não teve modificações. Aqui no All está toda configurada a parte de a tela de login, né? Aí aqui ele vai processar o login, o usuário e a senha. Cadê? Aqui ele vai processar o registro. Ele vai, acho que é embaixo que ele vai. Aqui ele vai registrar e aqui ele vai processar o registro, né, do usuário e da senha. E aqui eu tinha feito antes o sistema, toda a parte do sistema de login do banco de dados, e aí quando eu fui, deu certo, cadastrei um novo usuário, coloquei a senha, entrei, mas aí eu percebi que depois que eu fazia isso a primeira vez, não dava para sair, né? Sair, fazer o logout, né, que eu coloquei aqui depois. Não tava dando para sair nem cadastrar um novo usuário. Aí eu adicionei essa parte depois, que foi a parte de logout, né? Depois que eu fazer o login, adicionar ao meu projeto do MVC um to-do list, que é para fazer tarefas, né? Adicionar tarefas. E aí depois que eu adicionava as tarefas, não dava para sair. Então, eu coloquei o logout aqui depois e aqui vai verificar o login. Aqui a gente tem a parte do banco de dados, fica aqui no database, né? Essa aqui no models. Database aqui, o banco de dados vai ficar aqui. Então, aqui tá toda a lógica. Essa daqui foi a lógica que eu usei lá no meu projeto desktop. Ó, aqui ele vai ler o JSON, aqui ele vai salvar, ele vai criar o usuário e ele vai verificar o usuário. Ele vai criar. Se o usuário já existir, então vai dar algum erro, ele vai falar que o usuário já existe, né? Não vai criar um novo usuário. Caso o usuário não exista, ou seja falso, caso isso aqui seja falso, o nome do usuário aqui foi igual, né? O usuário não existir, ele vai adicionar e ele vai vir para cá. Ele vai adicionar em users e ele vai vir para cá, users JSON. Aí eu já adicionei dois usuários para fazer o teste, para ver se estava dando certo. E aí é aqui. Ele vai verificar se o usuário existe. Se não existir, ele vai adicionar aqui, aqui ó, datausers.append, aí vai vir para cá. Isso aqui é o sistema de dados, né? O sistema de banco de dados. E aqui ele vai buscar o usuário pelo username, né? Lá ele vai pedir para colocar o nome, o username e a senha. E na hora de cadastrar o usuário também, ele vai pedir para confirmar a senha também. E outras coisas que eu mudei aqui foi, nos meus métodos estáticos, eu tive que adicionar um arquivo estático de CSS para o sistema de login, né? O login e o register, que seria a parte de login e a parte de registrar um novo usuário. Aí eu adicionei com a mesma cara, as mesmas cores, a mesma imagem. Eu usei aqui no sistema de login para registrar, que está lá a mesma forma do meu CSS das tarefas. Então ficou tudo parecido. Só que aí eu tive que criar um novo arquivo. E nos views também eu tive que adicionar o HTML, eu tive que adicionar o de login e também o do register. Só que para o CSS, a parte de login e a parte de registrar ficaram no mesmo no arquivo só, porque eles são iguais, ok? Então foi isso que eu tive que mudar aqui das outras fases. O run, que foi as rotas, né? Onde estão as rotas? Eu tive apenas que colocar as rotas de login e de registro. A parte que eu adicionei foi essa, as rotas de login e a de registro, e as rotas protegidas já estava, todas essas outras partes já estavam. A única parte que eu adicionei aqui foi as rotas de login mesmo e de registrar.
Então, vamos rodar aqui para ver. Então, tá aqui, como eu já tinha cadastrado antes, ele já entra nessa tela aqui. Mas eu vou sair aqui, aí aqui tá o login. Eu já tenho dois usuários, eu já tenho dois usuários, mas eu não me lembro a senha que eu cadastrei para testar. Então, eu vou criar uma nova conta aqui. Aqui é o usuário, vou criar uma nova conta, colocar aqui Maria. Eu não lembro a senha que eu criei para o outro usuário. Colocar Maria 123. Confirmar a senha. Maria 123. Vou registrar. Não vou salvar aqui. Não. Aí eu vou entrar aqui agora com Maria. Maria 123. Entrar. Aí. Obter senha. Aí entrou. Entrei com o usuário e agora tá aqui aquela outra mesma parte. Posso mudar aqui a cor. Essa parte que eu já apresentei, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, limpar a casa. Limpar a casa. Adicionar. Aí tá aqui, as tarefas vai para a lixeira, eu posso limpar a lixeira. Toda essa parte já foi apresentada antes. Vai tá aqui, fiquem minhas tarefas, posso editar, né? Colocar aqui. Ok. Dar um ok, já. Então, essa mesma parte, né? Que aí o usuário que eu adicionei aqui agora, ó, vai estar aqui. Já até apareceu para fazer o commit lá no GitHub, porque aqui, ó. Temos um novo usuário, a Maria, que eu adicionei agora. Já tinha adicionado também o José e a Luana. Eu acho que o José eu lembro a senha, então eu adicionei agora. Eu vou sair aqui e vou tentar entrar aqui com o José. Deixa eu só ver. Certo. José J993. Isso. Pronto. Essa aqui já é a conta do José. Aí eu posso fazer as mesmas coisas aqui e fica salvo lá no sistema de banco de dados, ok? Então, essa foi a parte 3 aí, com o sistema de banco de dados aqui e o sistema de login.